sequência, então, nós estamos agora, vamos falar sobre o impressionismo. Então, o impressionismo surge na França por volta de 1860, mas só no dia 25 de abril de 1874, Louis Leroy, um crítico de arte, viu uma exposição de uns jovens artistas que foram rejeitados no grande salão da França, de Paris, e então, através de uma obra de um desses artistas chamado Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, que ele então dá um nome a esses jovens pejorativamente de os impressionistas, né? E aí então surge o que seria o movimento impressionista. Qual que era a ideia então do movimento impressionista? Os artistas do movimento impressionista tinham a ideia de que eles não queriam mais pintar em seus ateliês. Eles queriam fazer as pinturas ao ar livre, indo até o local. Então a famosa plein air, né? Pinturas ao ar livre. E aí então eles iam com o seu material, seus cavaletes, suas tintas, fixavam seus cavaletes e observavam a natureza. Mas tinha um outro porém também. A ideia dos impressionistas era captar a impressão da luz sobre os objetos, sobre a natureza, sobre as pessoas, enfim. Então era a sensação do que a luz, a cor, a hora do dia, as estações, né, tudo que influenciava na luz e como a luz influenciava as cores, né, dos objetos, na paisagem, enfim. Então essa era a ideia do movimento impressionista. Seus principais artistas: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, nós tivemos o Manet também, Paul Cézanne, Camille Pissarro, né? Em cima disso, tivemos outros artistas que participaram da mesma época, como Vincent William van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, mas não se encaixavam nessa ideia dos pintores impressionistas. Então surge, né, uma nova denominação, o pós-impressionismo, que era também os artistas que iam até a natureza, muitas vezes, como o caso do Van Gogh, mas que não se adequaram à ideia do movimento impressionista. Eles exageravam no uso da cor, na forma geométrica, na simplicidade da forma, a não busca pela tridimensionalidade. Além de pintarem, né, os pós-impressionistas, além de pintarem também ao ar livre, os temas mais recorrentes dos seus trabalhos seria o cotidiano. E seus principais artistas seriam o holandês Vincent William van Gogh e o francês Paul Cézanne. Uma dica para quem gosta de arte e quer aprender um pouco mais, e às vezes não tem acesso a um livro, uma biblioteca, enfim, apesar da internet, vocês podem estar assistindo os filmes, né, de Renoir. Há vários filmes sobre o Van Gogh, recentemente vai sair o filme do Cézanne. Então, eu acho que é uma forma da gente poder aprender e compreender um pouco sobre o artista e a sua obra. Expressionismo. Então, no final, né, no início do século XX, né, final do século XIX para o século XX, surge então o movimento expressionista a partir de dois grupos, né? A Ponte, de 1905, e o Cavaleiro Azul, de 1911. Então, qual que era a proposta do movimento expressionista? Dar a ênfase ao sentimento, às emoções, pelo uso das cores vibrantes, a falta da ideia da percepção ou ideia de realidade, a não busca pela tridimensionalidade, né, e buscando relatar então sentimentos e emoções. O interior, no caso. Nós tivemos grandes artistas desse movimento expressionista, como Edvard Munch, Amadeu Modigliani, o Otto Dix e o russo Vasily Kandinsky.
Após o expressionismo, nós então temos o início da arte abstrata, através de Wassily Kandinsky, que seria então o expressionismo abstrato. Fauvismo, um movimento muito parecido com o impressionismo, o pós-impressionismo e o expressionismo, que começa na França entre 1905 e 1907, tem como seu principal artista Henri Matisse. O fauvismo, então, na sua característica, seria algo mais voltado para a fera, para o selvagem, como a palavra fauve significa selvagem. Então, a ideia dos fauvistas seria o uso das cores puras, sem mistura, algo que remetesse ao primitivo, ao homem primitivo ou ao ambiente primitivo. As ideias do fauvismo, então, são baseadas, como eu já falei, parecido com as ideias dos movimentos anteriores, mas tem nela uma questão mais primitiva e algo que é até às vezes relacionado a algo muito infantil. Seu principal artista, Henri Matisse, Georges Braque e o André Derain.